Um fenômeno assustador. Por que temos lembranças falsas, mesmo com uma memória boa? Isso parece até música de pagode, né? Memórias falsas de lembranças boas. Por que temos lembranças falsas, mesmo com uma boa memória? É essa que é a pergunta que os cientistas estão nos dizendo aqui da BBC News Brasil, e eu passo a leitura agora sobre essa situação. Vamos entender, inclusive, o que é isso. O que é ter uma lembrança falsa, mesmo com uma boa memória? O que acarreta, na verdade, essa situação? Eu começo a leitura agora, mas antes eu preciso fazer a... Isso, maravilha. Vamos começar então a leitura sem delongas. Olha lá, uma moça, uma fotografia de uma... talvez férias. Vamos lá então. Nossa, como eu gosto desse microfone, mais que todos, eu acho. Você se lembra como se fosse ontem, certo? Tem que deixar assim, senão pega a microfonia. 26 de outubro de 2023, ou seja, é novo. Já aconteceu de você se lembrar perfeitamente de ter deixado as chaves em um lugar mais ou menos de forma que, se ela não estivessem ali, é porque as pegou mais ou menos e depois descobriu que elas estavam todo o tempo no seu bolso? Ou seja, alguma vez ouviu um amigo contar algo que aconteceu com você e a história dele ser bem diferente do que você se recorda? Essas experiências nos deixam um tanto perturbados, mas elas ocorrem com frequência e às vezes nem percebemos. Todas as pessoas têm recordações falsas o tempo todo, mesmo as que acreditam ter a melhor memória do mundo, garante a psicóloga Julia Shaw, da University College de Londres. Shaw se refere particularmente à memória autobiográfica, abre aspas, as lembranças das nossas vidas que vêm frequentemente acompanhadas de um rodapé intitulado componentes multissensoriais, recordar como se sentia, o que sabia, como via a si, como sonhava, com emoções fortes. Essas lembranças são muito mais complexas do que recordar um evento, explicou Shaw ao programa Life Science da BBC. Para se recordar de um evento, por exemplo, abre aspas, no dia 11 de setembro de 2001, houve um ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Não é preciso acessar muitos locais do cérebro, mas quando revivemos uma própria experiência, é preciso conectar todas as partes do cérebro responsáveis diferentes sensações, formando uma grande e complicada rede de neurônios. Shaw adverte que as lembranças não são registro exato do passado, como gostaríamos de imaginar. Segundo ela, estudos científicos já confirmaram mais de uma vez que a forma como recordamos é inevitavelmente defeituosa e costuma guardar pouca relação com eventos que podem ser verificados. Crises de identidade. É o tópico. Somos a nossa memória, somos isso, esse imenso museu de formas inconstantes, essa porção de espelhos quebrados, disse o escritor argentino Jorge Luis Borges, 1899-1986. Ele conseguiu compreender muito bem que as recordações são realizadas dinâmicas, mutantes e imprecisas. Nossa realidade é dinâmica, mutante e imprecisa. Mas se somos a nossa memória e ela é tão pouco confiável, será que somos mentiras? Em um certo sentido, sim. Mas o fato de que nunca poderemos ter a certeza de que recordaremos então está certo não deve nos preocupar, segundo o especialista em lembranças falsas. Abre aspas. Acredito que é uma visão muito importante de como funciona o nosso cérebro, explica Shaw. Em última instância, nosso cérebro não existe simplesmente para registrar o passado de forma perfeita e confiável. Ele está ali para navegar pelo presente e pensar no futuro. Estas coisas maravilhosas e criativas são excelentes para resolver problemas, permitem que sejamos inteligentes,
recombinam criativamente informações escolhidas no passado e as unem de forma que nunca havíamos feito antes, para criar uma nova história, uma nova solução ou uma nova ideia. É para isso que ele é adaptado. Portanto, coisas como falsas recordações são um subproduto dessa incrível capacidade de inteligência, afirma a psicóloga. Shaw descreve as lembranças como um boneco de argila sem secar. Abre aspas. Cada vez que você volta a pegar uma peça, você a remodela e potencialmente faz outra muito diferente da anterior. Você retira e coloca partes, porque esquece algumas ou toma emprestada recordações de outras pessoas ou de outras fontes, explica ela. O que é intrigante sobre as recordações é que nós não temos acesso à versão original, mas apenas aquela que fizemos da última vez. Intrigante ou perturbador? Talvez ambos. E talvez tanto quanto os experimentos desenvolvidos por Shaw e por outros especialistas nesse campo. O implante de memórias. Será que isso é possível? Shaw ficou conhecida por um experimento que fez parte do seu doutorado. Ela demonstrou como o grupo de estudantes cria lembranças falsas. Não estamos falando de pequenos detalhes. Os estudantes acabaram descrevendo como poucos anos antes haviam agredido pessoas ou sido atacadas por um animal. Eventos que na verdade não haviam ocorrido, mas eles não fizeram aquilo sozinhos. Shaw os induziu a pensar assim em apenas 3 sessões. Ela empregou informações fornecidas pelos pais dos voluntários para implantar as recordações. Depois de ganhar sua confiança, ela dizia, por exemplo, que seus pais haviam contado com ele quando tinham 14 anos. Eles atacaram alguém em uma arma e a polícia foi chamada. E abre aspas. Depois introduzia detalhes da vida real, como o seu amigo Alan estava presente, e dizia que aquilo aconteceu no lugar onde eles moravam naquela época, explica Shaw. Abre aspas. É o suficiente para que alguém pense, talvez tenha acontecido. Em seguida, ela se oferecia para ajudá-los a se recordar daquilo que ela sabia que não poderia ser recordado e orientava em exercícios de imaginação. No final, a quantidade de detalhes que eles me forneceram superou muito as minhas expectativas, conta a psicóloga. E não foi só isso. Assombrosos 70% dos participantes do nosso estudo criaram falsas lembranças de atividades ilegais, do ponto de vista puramente científico, e é emocionante, destaca ela, do ponto de vista humano. Afinal, ela levou um grupo de voluntários a passar semanas com recordações muito desagradáveis, para depois revelar que eles foram enganados. A psicóloga ressalta que o estudo passou por uma extensa aprovação ética, o que é natural porque foi uma grande manipulação, e ela garante que depois que explicou aos participantes do que tratava o estudo, a maioria se sentiu aliviada e nenhum deles se imaginou, ou pelo menos eles não me contaram. Do ponto de vista, foi uma grande experiência de aprendizado. Abre aspas. Nossas lembranças são influenciadas pelas pessoas, geralmente sem intenção todo o tempo, explica Shaw. Por isso, acredito ser conveniente ensinar as pessoas a terem consciência disso e entender como funciona este processo. O tópico. Por que foi feito o estudo? Eu queria estudar algo denominado pensamento criminal, explica ela. Depois me interessei pelo cérebro normal, não tanto pelas patologias, mas como as pessoas comuns podem se tornar delinquentes. Nossa. Foi por isso que Shaw se perguntou se poderia fazer as pessoas se confessarem culpadas de crimes que não haviam cometido. Abre aspas. Não só que eles dissessem que fizeram, mas que realmente acreditassem naquilo que ela conta. A resposta é sim, é possível. Trata-se de uma manifestação de fragilidade, da cortina que separa a nossa imaginação da nossa memória, como escreveu a psicóloga mais destacada nesse campo, Elizabeth Loftus, que realizou experimentos similares. No banco dos réus. É o tópico novo, talvez o último. A Associação Norte-Americana de Psicologia considera Loftus uma das psicólogas mais destacadas do século XX. Ela contribuiu para mudar a noção dominante até poucas décadas atrás, e nossas lembranças seriam representações literais de eventos passados guardados em uma espécie de biblioteca mental.
Luftus escreveu dezenas de livros e afirma o contrário. A nossa representação do passado é uma realidade viva em mutação. Abre aspas. Não é um lugar lá atrás que se conserva tudo em pedra, mas um ser vivo que muda de forma, expande-se, encolhe e se expande de novo. Uma criatura parecida como uma ameba, segundo ela. As recordações não são reproduzidas, mas sim reconstruídas. Isso é forte, essa frase. Nossas recordações não são reproduzidas, mas sim reconstruídas. Uau! Além de oferecer indicações fascinantes sobre o funcionamento da mente, as pesquisas sobre a ciência da memória tiveram repercussões na justiça penal, que depende muito das declarações das testemunhas e suspeitos. Poucos psicólogos foram mais influentes que Loftus para revelar como procedimentos padrão nesse campo podem contaminar a memória. A linguagem empregada para descrever o evento pode alterar a forma de recordá-lo. Por isso, perguntas capciosas podem distorcer as declarações de suspeitos dos interrogatórios policiais e até os relatos das testemunhas de defesa ou de acusação. Essa possibilidade faz com que especialistas como Loftus e Shaw sejam frequentemente chamados para examinar provas em casos judiciais. Abre aspas. Quase sempre somos contratados pela defesa não porque desejamos, mas pela natureza do nosso trabalho, destaca Julia Shaw, porque questionar a memória de alguém tem a capacidade de introduzir dúvidas razoáveis. Na maioria dos sistemas de acusação, as evidências da promotoria devem estar além de dúvidas razoáveis para validar a condenação criminal. Se, em qualquer instância do processo, aplicando-se às ciências das lembranças falsas, forem detectadas possíveis manipulações que possam gerar detalhes distorcidos, alterados ou até recordações totalmente implantadas, nós damos ao sinal de alerta, segundo Shaw. Ela destaca que compreender como nossas recordações são frágeis e enganosas ajuda a evitar erros judiciais. Parece ser algo benéfico, mas muitas pessoas se perguntam se questionar a memória de alguém nos tribunais pode tornar ainda mais difícil a tomada de depoimento das vítimas de delitos sexuais. Diversos julgamentos de acusados de alto perfil contrataram Luftus como testemunha de defesa e parece justificar essa preocupação, incluindo os julgamentos de Bill Cosby, dos jogadores de lacrosse de Duke dos Estados Unidos acusados de violação em 2006 de Harvey Einstein, entre outros. É claro que a preocupação de inocência sempre impera e todas as pessoas merecem direito de defesa. Mas há casos de abuso que frequentemente envolvem a palavra de um contra o outro. É particularmente difícil observar como a ciência da memória pode questionar as lembranças das vítimas que são obrigadas a reviver aquele momento. Abre aspas. Precisamos ser muito cuidadosos e não considerar que as lembranças não são provas suficientes. Este não é o caso, destaca Shaw. Abre aspas. Se não pudéssemos contar com recordações, nosso sistema legal entraria em colapso e certos tipos de delito nunca seriam condenados. O fundamental para o especialista é educar o público. Abre aspas. E finalmente. Sempre aconselho que, se acontecer com você ou se você for testemunha de algo importante, faça um registro fora do cérebro, afirma Shaw. Você precisa entender como sua memória pode mudar para poder preservá-la no máximo possível. O episódio do programa da BBC Radio The Live Scientific, em inglês, que deu origem a essa belíssima reportagem. Muito obrigado.